FATEC Pindamonhangaba apresenta tratamento de superfície tais como soldagem, eletroquímica e aspersão térmica, com os alunos Isabela Luiza Rodrigues, Admar Júnior, Michael Carlos e Nicolas Viana, turma do 6º semestre de processo de soldagem. O que é tratamento de superfície? É um processo de revestimento aplicado em peça da família metálica, proporcionando uma camada protetiva, aumentando a vida útil e melhorando suas propriedades. A peça apresentará maior resistência contra a oxidação, corrosão, abrasão e outros processos externos. Finalidades dos tratamentos. Temos como exemplo um navio de cargas. Aumentar a resistência aos agentes atmosféricos, umidade, luz solar, calor e frio. Obter um efeito estético de acabamento, brilho, cor, textura. Obter propriedades físicas especiais, isolamento ou condutividade térmica e elétrica, coeficiente de radiação. Aumentar a resistência aos agentes químicos, ácidos, bases, soluções orgânicas e inorgânicas. Aumentar a resistência a efeitos mecânicos, desgaste, riscamento e deformação. Os processos de soldagem. Os processos de soldagem são preferidos para revestimento, quando se requer espessura relativamente grossa do revestimento com alta tensão de aderência entre revestimento e peça. Falhas prematuras em peças e equipamentos por fenômenos de desgaste. Características físicas das peças, características metalúrgicas do metal de base, qualidade e propriedades do revestimento, diluição, depósitos de material e custos. A porcentagem de diluição é igual ao volume do metal de base fundido, dividido pelo volume depositado mais o volume do metal de base fundido, multiplicado por 100. Deposição eletroquímico. O processo consta da deposição de metais em solução aquosa sem passagem de corrente elétrica. É um processo vantajoso, porque permite deposição em todas as cavidades da peça, por mais escondidas que estejam. Etapas do tratamento: revestimentos orgânicos, pinturas, revestimentos metálicos, galvanização, deposição química. Finalidades da pintura. A principal finalidade da pintura é a de proteger peças ou objetos contra corrosão, mas existem outras finalidades: tornar a peça atraente, auxiliar na segurança industrial, impermeabilizar, diminuir rugosidade, facilitar a identificação de fluidos em tubulações e reservatórios, impedir a aderência de vida marinha ao casco de embarcações e boias, permitir maior ou menor absorção de calor. Processos de recobrimento metálico. Os processos mais empregados são eletrodeposição, imersão a quente e deposição química.
Deposição química. O processo consta da deposição de metais em solução aquosa, sem passagem de corrente elétrica. É um processo vantajoso, porque permite deposição em todas as cavidades da peça, por mais escondidas que estejam. Outras técnicas. Além dos processos descritos para recobrimento metálico, existem certas técnicas para depositar metais, como a aspersão térmica, em que um arame ou pó do metal é introduzido no maçarico. O metal fundido é arremessado contra a peça e se solidifica, formando uma camada metálica. Vem sendo muito utilizado e empregado um processo denominado plasma, no qual os óxidos de metais são fundidos em temperaturas muito altas e arremessados contra a peça. Desse modo, a peça é revestida com uma camada de altíssima dureza e com grande resistência à abrasão. Metalização ou aspersão térmica. A metalização ou aspersão térmica consiste em processos nos quais partículas finamente divididas de materiais para revestimentos, metálicos ou não metálicos. Revestimento a frio. Um forte jato de ar faz pulverizar o metal fundido e este, ao bater contra a superfície, é esfriado de tal forma que o revestimento não aquece e desmazia a peça, evitando alterações morfológicas de sua estrutura. Processo por chama-gás. Flame spray. No processo de metalização por chama-gás ou flame spray, o metal em forma de arame ou pó se funde pelo calor da chama gerado pela queima dos gases combustível, acetileno, gás natural, GLP ou gás propano e oxigênio. Através de um forte jato de ar, as partículas derretidas são pulverizadas, chocando-se sobre a superfície da peça, previamente preparada. Processo por arco elétrico, arc spray. Já no processo de metalização por arco elétrico ou arc spray, o arco elétrico é obtido no bico de uma pistola, aonde chegam 2 arames do material de deposição. Provoca-se um diferencial de potencial abrindo o arco elétrico, que funde os arames. Um sistema mecânico ou elétrico puxa os arames continuamente, ao mesmo tempo em que um forte jato de ar comprimido é dirigido na região, pulverizando o metal fundido contra a superfície da peça. Revestimento anticorrosivo. Crescem no país aplicações anticorrosivas, utilizando o processo de aspersão térmica ou simplesmente metalização. O baixo custo dos equipamentos, facilidade para aplicar, domínio da tecnologia e a eficiência nos resultados são fatores decisivos para utilizar a metalização em aplicações anticorrosivas. Os revestimentos de metalização garantem excelente proteção contra corrosão. Aplicando uma camada de 0,3 mm de zinco numa estrutura metálica, a duração contra corrosão é de 30 a 40 anos, sob ação atmosférica. Uma das maiores vantagens deste processo é a possibilidade de aplicar camadas de zinco, alumínio ou liga destes metais sem restrição quanto à sua espessura, sendo ainda um processo rápido, econômico e que pode ser executado com equipamento em movimento, em peças de qualquer tamanho, sem que haja transferência de temperatura em excesso.
metalização para recuperação e beneficiamento de peças. Os fabricantes utilizam a metalização a fim de obterem maiores vantagens aos seus produtos, quer seja para aumentar a vida útil da peça fabricada, para proporcionar benefícios no aumento de resistência ao desgaste e as temperaturas em peças que devem ter condutividade elétrica, ou ainda aquelas que devem ter resistência à interferência da radiofrequência.